De acordo com um levantamento realizado pela ONU, cerca de 400 bilhões de dólares são obtidos anualmente pelo narcotráfico, o que corresponde a aproximadamente 8% do comércio internacional, superando a indústria automobilística e a atividade turística no Brasil. Além disso, estima-se que 20% dos presos brasileiros estejam envolvidos com o tráfico de drogas, sendo que, com as mulheres, essa proporção é ainda maior, 60% das presidiárias. Para falar mais sobre esse crime que atormenta o país, convidamos o advogado Lucas Torresan, especialista em direito penal. Está no ar o quadro Direitos e Deveres. Dr. Lucas, bem-vindo ao quadro Direitos e Deveres. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o crime de tráfico de drogas. Queria saber, primeiramente, no que consiste esse crime e se existe lei específica para tratar o assunto. Bom, o tráfico de drogas, ele tem uma lei específica, que é a Lei 11.343 de 2006, e a modalidade, ou seja, a conduta de tráfico de drogas, está descrita no artigo 33 dessa lei. Tem vários verbos que pode a pessoa, de fato, ser responsabilizada pela conduta de tráfico. Dentre elas, posso citar aqui, o guardar, ter em depósito ou vender drogas em desacordo com a legislação. Essa conduta é considerada tráfico de entorpecentes e a pena ela pode variar de 5 a 15 anos. Lembrando, isso é importante dizer, que o crime de tráfico de drogas ele é considerado um crime equiparado hediondo. E por ser equiparado hediondo, ele tem todo o rigor descrito na Lei 8072/90. Certo. E que circunstâncias diferenciam o tráfico do porte de drogas? Bom, o tráfico está no artigo 33, enquanto o porte de drogas está no artigo 28 da referida lei, que é a Lei 11.343 de 2006. E a diferença se dá na finalidade pela qual se utiliza a droga. Ou seja, o porte ele consiste justamente em ter a droga, mas para consumo pessoal, ao passo que no crime de tráfico isso não tem. Essa finalidade não se encontra. Certo. E aplica-se o princípio da insignificância nesses casos? Por quê? O seguinte, a doutrina e grande parte da doutrina e jurisprudência entende que não se aplica, porque o princípio da significância tem o condão de não levar à punição pela significância da conduta ali praticada. E o tráfico de drogas, o tráfico de entorpecentes, à luz dessa corrente, entende-se que de fato é incompatível com o princípio da insignificância por ter aí o bem violado, seria a coletividade, se tratar de crime equiparado hediondo, por todas essas questões, essa grande parte da doutrina de jurisprudência entende não ser pacífico. No entanto, o STF já decidiu, teve algumas decisões, inclusive recente, de julgado 11/11 de 2019, de que seria possível sim aplicar o princípio da insignificância e julgou no HC 127.573 a conduta de uma mulher que estava com 1 grama só de maconha. E aí aplicou, mas são casos ainda assim um pouco que isolados. Grande parte ainda firma-se no entendimento de que não, em que pese temos aí decisões até do STF no sentido que é possível. Certo. E que fatores caracterizam a associação para o tráfico? Poderia explicar para a gente? Sim, a associação para o tráfico ela também está prevista na Lei de Drogas, mas ela está prevista no artigo 35 da lei. E caracteriza justamente quando nós temos pelo menos 2 pessoas imbuídas do propósito de praticar as condutas descritas na lei, como, por exemplo, no artigo 33, que é o tráfico, ou então no artigo 34, que é o ter maquinários para a fabricação de drogas. Inclusive sobre maquinários, existe crime relacionado à matéria-prima, insumos, maquinários? Poderia explicar melhor? Sim, o legislador, na tentativa de coibir essas condutas, ele prevê no artigo 34 justamente a conduta de possuir maquinários ou insumos ou qualquer elemento que possa se destinar à fabricação da droga. Então, pune essa pessoa que assim o faz. Ótimo. E o crime do tráfico de drogas, a sua pena pode aumentar em algumas circunstâncias? Quais? Sim. A legislação, ela prevê isso no artigo 41 e tem várias formas que pode ter a pena aumentada, dentre elas quando tem caráter aí de transnacionalidade, conhecido como o tráfico que rompe aí fronteiras, né? O tráfico internacional. Nessa situação, como também outra situação que eu posso aqui trazer a lume para ilustrar, quando nós temos aí funcionário público que se vale dessa função para o tráfico de entorpecentes. Isso aí aumenta a pena. Ótimo, eu agradeço a participação do doutor e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e pode contar comigo.